Olá, espero que você esteja gostando, né, dessa série de vídeos que a gente tem feito sobre o livro vermelho de C.G. Jung, um livro, né, publicado pela Vozes, escrito, né, ou organizado por Stein e Thomas Artz. Livro vermelho. Quando a gente pensa em livro vermelho, né, ele é livro vermelho apenas, única e exclusivamente por conta da capa. Mas, na verdade, o nome do livro é Liber Novus, né? Um livro novo que Jung estava escrevendo lá em 1912, 1913, num processo de uma mudança muito profunda. Quem ainda não viu, né, eu conto mais a história do livro no primeiro vídeo dessa série. Então, a ideia da coletânea é que todos os autores eles tragam o que o espírito da profundeza e como acessá-lo poderia auxiliar nos dias atuais. O Liber Novus, ou Livro Vermelho, como a gente preferir, ele traz duas perspectivas, segundo, né, o autor coloca. Por um lado, ele traz uma nova mensagem, uma nova perspectiva para o ser humano da época atual, pensando na época atual lá de Jung, né, início do século XX, e uma nova perspectiva do que é Deus, né, uma nova noção de Deus. E a gente já falou isso, né, nos outros vídeos, que diz respeito a um Deus interior, uma interioridade, uma religiosidade interna, e não mais ligado a uma entidade exterior. E para alguns, inclusive o texto que vamos falar hoje, né, do Lionel Corbett, que vai dizer, inclusive, que o livro vermelho ele é um livro religioso, em última instância, pelas imagens que ele traz, pelo luminoso que ele trabalha ali. Então, a tarefa, né, em última instância, quando a gente fala em acessar esse espírito da profundeza, a gente não está dizendo que a gente deve segui-lo estritamente, né? Eles são possibilidades de comportamentos que a gente pode ter, né, com alguma previsibilidade do que está acontecendo nos dias, né, por aquilo que a gente está passando. E a gente sabe que quando a gente pensa em inconsciente coletivo, ele também vai dizer de o que uma coletividade tem passado. Mas não é única e exclusivamente segui-lo, render-se a ele, mas possibilitar que ele acesse a consciência e, numa função transcendente, que é a união desses opostos, consciente e inconsciente, a gente possa ter um novo comportamento e um novo direcionamento da nossa atitude diante do mundo, diante das coisas. Então, decidi fazer um pouco diferente, né? Esses dois vídeos próximos que vamos fazer, eu vou fazer um estudo de dois artigos que tem no livro. Então, primeiro, o livro vermelho como um texto religioso, do Lionel Corbett. Corbett é um médico, psiquiatra, analista junguiano e professor da Pacific Graduate Institute. Então, o Lionel Corbett ele vai trazer duas perspectivas que são: a primeira, a partir das imagens e do conteúdo, né, os temas religiosos que surgem no texto, então vai dizer, é um livro religioso porque ele trata de temas religiosos o tempo todo, né? A gente tem ali Salomé, Isdubar, Elias, então figuras religiosas, inclusive, que aparecem. Então, já aí já teria, já se poderia pensar enquanto um texto religioso. Agora, por outro lado, tem-se também a própria noção de religioso que o Jung traz, que é essa perspectiva da expressão do luminoso, né, como ele se expressa, como ele aparece no mundo, as suas manifestações enquanto psique objetiva. Falar em psique objetiva é exatamente objetivando, pensando, né, que o Jung está fazendo a imaginação ativa, né, então o inconsciente dele, o inconsciente coletivo se objetiva diante dele, se manifestando de uma forma luminosa diante dele, causando um grande impacto. Então, cabe ressaltar, mas vamos lá, quais temas religiosos? Então, no próprio livro vermelho, a gente vai ter ali, mais ou menos na página 211, que Jung é chamado a proclamar uma nova religião. Isso é dito, né? O inconsciente fala para ele sobre ele ter que proclamar uma religião. Não é ele que está dizendo que é a vontade dele, mas é o que o texto vem dizendo. E o próprio Jung, né, então, mais para frente nos seus escritos, né, no Tipos Psicológicos, volume 6 da obra, ele vai falar isso, né, que alma e psique, quando se expressam de forma objetiva, são essencialmente a mesma coisa. Então, o que a gente está lidando quando fala de alma, né, quando o inconsciente se personifica, né, essa autonomia que vai ter essas imagens, o espírito, a alma, o inconsciente, no que diz respeito a um fenômeno, é basicamente a mesma coisa. Então, experimentar isso, né,
é uma expressão religiosa que vai se ter. Então, o contato que a gente tem com essas imagens, elas nos impactam de tal forma que transformam a nossa personalidade. E elas vêm repletas de medo, de temor e de uma alegria, de um espanto, de um maravilhamento muito grande. Que, na verdade, né, o Otto Hahn, que vai falar isso anteriormente, vai chamar de luminoso, e Jung pega emprestado esse conceito para falar dessa experiência. E outro ponto, né, que a gente vai pensar entre as figuras religiosas que aparecem, o Corbett vai trazer, é, por exemplo, aquela cena, né, horrorosa, em que o Jung tem que comer o fígado de uma criança, né, ali, que seria a própria incorporação dessa criança divina, que vai trazer em si uma grande transformação. Então a gente já vê no início, né, o Corbett vai apresentando para a gente alguns aspectos religiosos que vão se apresentando. Ele não quer dizer de fato que sejam, né, um livro religioso, sagrado ou coisa assim, mas ele tem um material religioso que a gente tem que levar em consideração dentro da obra. Outro ponto vai ser a natureza profética que a obra tem. Profética por quê? A partir do início, né, já o primeiro capítulo das Commenda, vários autores vão falar sobre isso, diz exatamente do que há de vir, o que é vindouro. Então, o Jung tem, nesse momento, na hora que ele depara com essas imagens, quando ele começa a fazer, em seguida, né, ao longo da escrita da sua obra, a relação entre psicologia e religião vai estar muito presente, a maneira, né, que essa experiência luminosa é traduzida em dogmas e doutrinas, a importância, né, que a religião vai ter para a personalidade e qual que é o processo de se criar uma religião. Então, esses 4 pontos vão ser de extremo interesse para Jung. Então, vai estar bem... Então, quando fala das comendas é uma nova perspectiva de como a religião interage. Então, é um ponto a mais para a gente pensar o que o livro vermelho representa, né, enquanto religiosidade da nossa vida. E um ponto, né, para quem já leu a obra, quem não leu, né, recomendo a ler o livro vermelho, tem uma parte exatamente que o Jung vai trabalhar muito a questão do imitate Christi, né, que é a imitação de Cristo, que existe, né, até um livro sobre o assunto, mas o que ele vai falar que seria imitar Cristo em última instância não é repetir as ações de Cristo, mas tomar um caminho próprio, né, heróico em certa medida, de criar sua própria história. Então, mais um ponto que vai dizer a favor desse processo de construção de si, né, enquanto um aspecto que seria a mesma coisa que Cristo fez. Cristo segue o seu caminho apesar de todas as barreiras que ele vai enfrentar. E é para isso, né, que o Jung está recorrendo, é a isso que o Jung recorre para defender, por exemplo, a aceitação do si mesmo enquanto uma ética de vida. Que futuramente, né, também vai ser algo dentro da obra do Jung que ele vai falar com muita propriedade, assim, né, que quando o si mesmo, né, ele se coloca, né, se expressa em forma de imagem, a gente depara com ele e ocorre, né, essa transformação, esse processo, né, de individuação, a gente deve assumir o si mesmo como uma ética. Então, assumir esse caminho individual, que cada um tem o seu, é um processo, né, que seria o mesmo que Cristo tem feito. E isso vai acontecer de uma forma, né, em glórias messiânicas, né, como Corbett vai dizer. E Jung vai falar, né, sobre alguns pontos, que assim, o deserto florescerá, os surdos ouvirão, as terras ressecadas, né, produzirá fontes de água. Então, todo esse processo de transformação da personalidade, do self, ele vai fazer com que muitas transformações na personalidade floresça, né? Então, se a gente remete ao próprio Jung, que sentia que se ele não tivesse feito o livro vermelho, ele teria tirado a própria vida, ter feito o livro vermelho trouxe para ele uma grande personalidade e muita vida, e estamos aí, né, com muito material dele, né, nessa discussão. O que vem, na verdade, então, é uma nova imagem de Deus. E essa nova imagem de Deus, segundo Jung, virá na forma de uma criança divina, né? Então, em muitos textos, essa criança divina é uma expressão desse processo de individuação, de tornar-se o si mesmo, né? Não tornar-se si mesmo, como eu me vejo, né? Mas tornar-se o si mesmo, né? Aceitar o self como o centro da personalidade. E a imagem que surge é dessa criança divina. E outro ponto é que dentro da obra, ali, né, do Livro Vermelho, tem um momento que Siegfried, que é o herói, aquele que
por si consegue vencer todas as coisas, ele é derrotado por um aborígene, né, por esse lado instintual, que a partir do momento que Siegfried é derrotado, né, esse herói germânico, né, que alcança todas as coisas, ele abre espaço para que esse Deus surja. Então, essa imagem de que a nossa consciência consegue todas as coisas, ela precisa ser superada para que esse novo Deus, né, esse novo Deus em nós, ele possa surgir. Então, esse novo nascimento, o que quer dizer, é uma nova dinâmica, uma nova consciência de divino, né, do divino, a nova imagem de Deus na psique. Pensando que para Jung, né, ele coloca isso, né, Deus é uma imagem psíquica que temos. Mas ali é tão luminosa essa experiência que não é possível simplesmente dizer que é um fenômeno expressa única e exclusivamente, né? Ele está realmente destruindo, né, desconstruindo uma imagem que fora existente até é uma nova, né? E não é à toa que muitos de nós procuramos, né, nessa perspectiva psicológica, a criação de uma nova consciência. E isso é muito interessante porque no texto ali, Corbett vai fazer uma comparação e muitos colocam isso, né? O quanto Jung ele está tentando superar aquela imagem que Nietzsche tinha criado de que Deus estava morto. Deus morto no sentido de que não existiria nada, né? Nenhuma perspectiva religiosa mais, porque a nossa cultura tinha destruído toda essa experiência, né, divina que existia no momento. Mas Jung ele vai apelar então para Eckhart, Meister Eckhart, que na verdade vai dizer o que o Jung, né, vai estar discutindo é que uma imagem de Deus está morrendo, dando a chance de se surgir uma nova imagem. E Jung vai colocar a importância que temos de renovar, de atualizar, talvez esses arquétipos, né, essas noções atemporais que a gente vai ter de divindade, por exemplo, mas essa imagem ela precisa ser renovada, porque ela vai envelhecendo, ela precisa ser desconstituída, né? O velho precisa morrer para que o novo nasça. E é esse o movimento eterno que as coisas vão acontecendo. Então, uma imagem de Deus estática, sim, ela está morrendo, mas para dar abertura para que surja uma nova. Então, nesse ponto, né? Então, tendo a concordar aí com o Corbett falando, que a nova perspectiva de Deus tem surgido, uma nova imagem de Deus, mas uma imagem de Deus que vem em nós, né? Que somos nós que estamos criando essa realidade a partir de forças, né? Que trazemos, né? Dentro do nosso inconsciente, que em união a nossa consciência fazem diversas transformações. E isso vai se, como eu já disse anteriormente, nas imagens de Elias, Salomé, Isdubar, né, o quanto esse contato de Jung com essas figuras, né, religiosas e a compreensão, o ensinamento que eles passam, quando Jung os aceita, essas próprias figuras vão se transformando. Então, por exemplo, a Salomé, que era cega no início, ela se transforma, Isdubar, que está quase morrendo, ganha força novamente. Então, é bastante importante a gente perceber isso. E então isso fortalece um ponto que é quando eu tenho essa imagem de Deus enquanto uma realidade psíquica, porque é real, a gente vive enquanto algo real, mesmo que eu queira lutar contra, mas é uma realidade que eu estou lutando contra, isso vai além do que como se fosse uma criação, um epifenômeno do cérebro, né? Essa imagem de Deus. Então, todo esse processo que Jung vai fazendo vai nos trazendo essa nova perspectiva. E uma perspectiva que traz uma nova cosmologia, né? Uma nova concepção do que seja amor e do que seja força criativa. Então, essa força criativa não vem só da minha vontade consciente, mas eu trago em mim uma determinada força que, quando eu abro espaço para ela, ela surge e ela possibilita a criação de novas realidades. E a gente deve pensar que existe um lado sombrio no nosso si mesmo, né? Esse Deus, então esse Deus ele vem de forma completa. Então, vale aqui, vou ler aqui breve, algumas frases do Jung para a gente compreender o que ele está dizendo, né? Que é, a profundeza em mim é também ao mesmo tempo o senhor da profundeza do que acontece no mundo. Então, o que acontece fora é o mesmo que acontece dentro. O que acontece no mundo são criações humanas, né? Quem faz essas profundezas, essas ditas maldades, somos nós. Então, não é que não exista maldade, ela é só a falta de uma bondade, né? Só a falta do bem. Na verdade, nós temos ela. E o que a gente vê no mundo e diz que é maldade é algo que nós carregamos dentro de nós,
que precisamos levar em consideração. E só a partir da união, quando a nossa consciência aceita, acolhe e depara-se de frente com essa realidade, com esse lado sombrio, é que pode-se surgir essa nova imagem de Deus, que possibilita uma transformação de ambos, né? Porque a união desses opostos faz surgir um terceiro, né? Numa dialética. Na tese, antítese e síntese, faz surgir uma terceira imagem de Deus, uma renovada, né? Então, a própria imagem de Deus, para Jung, nesse sentido, ela vai ter uma sombra, né? No volume 11 da obra, Jung vai falar isso, né? Que a própria imagem de Deus tem uma sombra, porque ela é tão luminosa que tudo que tem muita luz acaba que no seu oposto tem uma sombra. Então a gente tem que ter essa perspectiva, né, sobre o assunto. E o Jung, né, também no livro, vai dizer assim, que o si mesmo é a experiência mais próxima do divino que se possa exprimir em termos de psicologia. Então, ter o acesso, né, essa experiência de acessar a profundidade da nossa alma, é o mais próximo do divino que a gente pode ter. Mas existem objeção, né, sobre o assunto. Então, se a gente viu que para acessar esse divino, o divino agora não é só bondade, não é só caridade, ele tem um lado negativo. E quando a gente integrar, a gente tem essa nova imagem, por que o autor estava muito próximo dessa leitura dessas figuras que aparecem ali. Só que, contudo, a questão não são as figuras que aparecem, mas qual que é Jung ao ter de um espanto, de uma transformação da sua personalidade, é realmente uma experiência luminosa. Então, o fato de ser uma experiência luminosa já tira dele a questão de ser uma racionalização. Na verdade, ele está experimentando essas imagens que estão se expressando, talvez com imagens semelhantes ao que o Jung estudava ali naquele momento, mas a própria experiência que ele tem ali, ela é divina, ela é luminosa, ela é religiosa, ela promove uma grande transformação na pessoa do Jung. Outras pessoas vão dizer que são meras especulações que Jung vai fazer, imaginações, sem argumento nem evidência científica, né? Mas o que está ali posto é a própria experiência do psiquismo. Não está se colocando numa cientificização desses materiais que vão surgindo. Mas o que vai surgindo ali são experiências do eu, né? Desse complexo de eu, com essas imagens psíquicas. Então, é o contato, né, da nossa consciência com o inconsciente. E é isso que está acontecendo. E essa experiência é transformadora para toda a personalidade do Jung. Então, concluindo, quando se pensa que se tem uma nova divindade, um novo Deus surgindo, o que vem à tona é uma nova perspectiva de individualidade. Então, não existe uma salvação para todas as pessoas, mas a salvação, a partir desse momento, ela é individual. Cada um deve procurar dentro de si, né, qual que talvez seja o seu caminho, as suas potencialidades ou possibilidades. O que precisa ser transformado, o que precisa ser integrado. Isso é um caminho de cada um. Não existe algo a ser copiado. Então, mesmo dizendo que seja uma obra religiosa, mas é uma religiosa no sentido de que o próprio Jung está fazendo consigo mesmo, fazendo leitura para esse si mesmo, ao qual é o novo centro da personalidade do Jung. Então, que cada um faça esse trabalho. Cada um se põe a ter contato com essa psique objetiva, com imaginações ativas, com análise de sonhos, com expressões projetivas e conversando e dialogando com elas. De alguma forma, a gente tenha contato com elas e só a gente vai poder ter essa mudança. Então, espero que tenham gostado do vídeo, dessa explicação. Teremos mais um vídeo, né, para falar sobre outros aspectos. Então, quem gostou, meu nome é Luiz Affler, eu sou doutor em psicologia, sou professor, né, eu tenho meu canal no Instagram, né, doutor.luiz.mafle, caso queira seguir, Academia Jung aqui, né, no YouTube. Então, se tiver interesse, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem, curtam, façam, né, e sempre que possível eu mesmo entro e respondo. Tá certo? Um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.